Com Hare Krishna Mahabharata, volume 2, capítulo 19. Os Kauravas reagrupam-se. Ante a morte de Adrata, os guerreiros Kauravas expressaram seu lamento, vendo mortos tantos dos seus os soldados condenavam Dhritarashtra, seu filho, censurando-os por sua política perversa. Os guerreiros encomiavam de tiro seus irmãos, afogando-se em desalento. Duryodhana era conduzido de volta ao seu acampamento, sentado cabisbaixo em sua quadriga, incapaz de olhar para qualquer alguém. Nada além dos eventos do dia visualizava em sua mente. Certamente não havia nenhum guerreiro igual a Arjuna, nem Drona, nem Kripa, e nem mesmo Karna poderia rivalizá-lo. Com efeito, sequer todo o exército combinado haveria sido capaz de impedir que matasse Jayadratha. Duryodhana chorou em sua agonia uma vez no interior de sua tenda, sentou-se, e o que fizera em seguida Drona e os seus outros generais. Nenhuma música se fazia ouvir em seu acampamento, e os bardos em silêncio se mantinham. Bom, empenhando-se de forma a manter a compostura, o príncipe Kaurava dirigiu-se a Drona em uma voz alterada pelo afligimento. Ó preceptor, contempla a mortandade entre os reis que aliaram a nós. Até mesmo o imponente Bhishma jaz no campo de batalha. Os Pandavas mataram 7 Akshurines de nossas tropas. Hoje teu discípulo cumpriu seu voto e tirou a vida de Jayadratha. Nada obstante, tua oposição a ele como um impenetrável corpo de tropas. Muitos senhores da terra, desejando ser-nos prestimosos, partiram para a morada de Jamaraj. Como posso pagar minha dívida para com eles? Nada sendo além de um covarde, destruir meus amigos e parentes em virtude de minha ganância, meu caráter pecaminoso e perversão, deveria engolir minha terra. Meu próprio avô jaz em um leito de flechas devido aos meus desejos vis. O que dirá quando se encontre comigo no próximo mundo? Duryodhana descontinuou sua fala e chorou publicamente, escondendo o seu rosto em suas mãos, chorava e gritava os nomes de seus irmãos agora mortos. Karna aproximou-se e confortou. Gradualmente ganhou o controle sobre si e ergueu a face. Olhando fixamente para lugar nenhum, torcia as próprias mãos e respirava pesadamente. Sua mente oscilava entre o desespero e o desejo por vingança. Nem tudo estava perdido, haja vista que os Kauravas ainda tinham Drona, Karna, Ashvatthama e outros poderosos heróis. Talvez ainda pudessem derrotar os Pandavas ou mesmo capturar ou matar o Yudhishthira. Em qualquer circunstância, a rendição não era algo cogitável. Seria melhor ser morto pelo último homem do que entregar o reino aos Pandavas depois de tudo que já se desenrolara. Isso era o mínimo que os Kauravas sobreviventes podiam fazer a fim de recompensar seus colegas mortos em combate. Com lágrimas a cascatearem de seus olhos, Duryodhana continuou: ó mortos beligerantes, juro que encontrarei paz somente quando eu haja matado os Pandavas ou sido morto por eles. Seguirei o caminho trilhado pelos amigos e parentes nossos. Subjugados por nossos inimigos, desacreditamos aos olhos daqueles que a nós aliaram, aos quais louvam os Pandavas abertamente. Sem Bhishma e com tua pessoa indulgente em relação aos nossos adversários, ó preceptor, nossas tropas julgam-se carentes de um protetor. Parece que é somente Karna que está ansioso por nosso sucesso. Como um tolo confiei em alguém que é amigo apenas de nome, ávido por riquezas e pecaminoso, com minha mente cega por desejos, depositei minhas esperanças em alguém fadado a decepcioná-las. Como resultado, Jayadratha e tantos outros grandes reis pereceram no campo de batalha. Ó Drona, permite-me, portanto, entregar a minha vida na batalha, como fizeram todas as personalidades.
Drona removeu seu elmo e longas luvas, deixando aos lados. Seus fortes braços estavam lacerados por ferimentos e flechas, e médicos peritos emplastaram os cortes com ervas específicas. As palavras injuriosas de Duryodhana, entretanto, doíam mais do que os ferimentos de flechas. Ele voltou-se ao príncipe. Por que, ó rei, atira contra mim as palavras tão afiadas quanto chuços? Repetidamente disse a tua pessoa que inexiste alguém que possa derrotar Arjuna em batalha. Agora que Bhishma caiu, estou convencido de que estamos condenados. Os dados que Shakuni jogou contra os Pandavas se voltaram contra nós na forma de setas fulgurantes. Vidura alertou-te acerca disso, mas não destes ouvidos a ele. Aquele que ignora seus bem-querentes e age segundo seus próprios caprichos é um homem nécio e logo é reduzido a uma condição lastimável. Esta calamidade é Esta calamidade recai sobre nós em razão de haveres insultado Draupadi. Semelhante ato de tamanha perversidade certamente não há de ficar impune. Drona de ouvir o bastante de Duryodhana, ele lembrou-se de todo ato vicioso que perpetrara contra os Pandavas, deixando claro que os Kauravas não tinham outrem senão eles mesmos para culparem por sua condição presente de sofrimento. Por muitas vezes foram alertados que lutar contra os Pandavas não resultaria em sucesso. Drona olhou para Duryodhana e seus irmãos sobreviventes, metade dos quais Bhima já matara, metade restante constituía uma cena deplorável de homens aflitos e frustrados. Drona julgava que ainda era seu dever conferir-lhes qualquer proteção que fosse possível conferir, mas havia pouca esperança. Colocando-se de pé com sua mão em sua espada e empunhadura de marfim, ele disse: vendo-me afundar no oceano de proezas dos Pandavas, não te é apropriado ampliar minha tristeza, ó rei. Ouve agora minha determinação final. Não tirarei minha armadura até que todos os Pandavas hajam sido enviados para a morada da morte. Meu filho matará os Somakas. Com esses dois exércitos aniquilados, talvez será possível que derrotemos os Pandavas. Drona indicou Kripa, eis o indômito Acharya. Nossos inimigos não o podem matar. Deixamo-lo lançar mão de todo o seu poder a fim de matar os reis que se aliaram aos Pandavas. O Duryodhana reverencia os Brahmas e oferta-lhes muitos presentes, faz oferendas ao fogo sagrado e propicia as deidades. Tentaremos, pela última vez, um esforço sobre-humano. Amanhã colocar-me-ei à frente do teu exército com minhas refulgentes armas, ver-me-ás penetrar as forças pândavas, assim como um leão adentra a um rebanho de vacas. Revigorados pelo verbo de Drona, os Kauravas lentamente se recolheram, exaustos devido à batalha do dia. Em silêncio estava Dhritarashtra sentado em seu trono, ao seu lado Sanjaya gentilmente esponjava sua fronte com um tecido macio embebecido em água fria. O idoso rei desfalecera quando ouviu sobre como Bhima matara mais de 30 dos seus filhos em um dia. Ao reassumir a consciência, foi informado acerca do sucesso de Arjuna em seu empenho de cumprir o voto de matar Jayadratha. Emudecido pelo enlutamento, gemia sem forças. Haveria alguma esperança para os Kauravas se toda a sua força não for o suficiente para impedir a Arjuna de alcançar o rei Sido? O monarca cego expressou-se em uma voz não muito superior a um suspiro. Ao melhor de todos os meus criados, dize-me como meus filhos sobreviventes estão depois de haverem presenciado a dizimação de seu exército e o perecer de Jayadratha. Dia após dia decresce a minha fama, muitíssimos poderosos guerreiros aliados a mim agora estão mortos. Tudo isso decorre da influência diversa do destino. Dhritarashtra calou-se por um momento e balançou a cabeça. Arjuna irrompeu em nossa hoste
que era protegida por Drona e Karna, nem mesmo os deuses poderiam havê-lo represado. Certamente é ele tão insopitável quanto a maré alta e também a Bima, que já matou metade dos meus filhos, e não descansará até que haja matado os demais. Enquanto Bima se ocupa nesse intuito, Arjuna, aliado a Drishtadyumna e Satyaka, aniquilará os demais heróis escuros. É difícil de acreditar que ao começo da Alfétana nossas tropas eram 2 vezes mais numerosas do que as tropas dos Pandavas, e agora dispomos apenas de 4 de 11 divisões para combater 3 divisões dos Pandavas. Os números já são quase iguais. Cabisbaixo, Dhritarashtra ouvira Sanjaya descrever a conversa entre Duryodhana e Drona. Ao ver que o preceptor novamente fizera o voto de assolar as forças Pandavas, o ancião rei sentiu-se encorajado. A guerra não estava acabada, e Drona e Karna ainda estavam vivos, bem como Kripa, Ashvatthama e numerosos outros beligerentes, os quais certamente queimavam em ira e do desejo de vingar a morte de Adrata. Ademais, talvez encontremos em um Arjuna fatigado depois de tanto batalhar. Talvez tudo se volte ao nosso favor. Muitas guerras do passado foram ganhas mediante o reagrupamento das tropas quando tudo parecia perdido. Sanjaya, vendo Dhritarashtra mostrar-se mais esperançoso, disse ao rei: Vossa Majestade não deve se esquecer que Krishna é o mentor e defensor dos Pandavas. Foi em virtude de sua ajuda que Arjuna hoje hesitou. Os homens de Vossa Majestade não têm nenhuma esperança contra Keshava em batalha. Ele é o infalível protetor dos justos e o aniquilador igualmente infalível daqueles cuja natureza é demoníaca. Mergulhados em pecado e ignorantes da probidade, os filhos de Vossa Majestade convidam para si mesmo e para os seus amigos uma terrível calamidade. A única esperança que lhes resta é restituírem a legítima propriedade dos Pandavas. Contudo, ao rei, temo que a oportunidade para semelhante proceder já se perdeu no passado. A culpa de Vossa Majestade, a escolha errada resultará em uma ponderosa destruição dos Kshatriyas. Dhritarashtra recordou-se da inconcebível forma de Krishna, exibida do salão onde ele agora se encontrava. Depois do episódio, ouvir os rishis discorrerem acerca das muitas glórias de Krishna, descrições que já ouvira anteriormente. Com o objetivo de tentar fazer o rei ajuizar apropriadamente, os rishis novamente lembraram-no de como Krishna ceifara a vida de copiosos asuras, dos quais eram capazes de assumir qualquer forma que desejassem, e havia aterrorizado terrivelmente os deuses. Experimentando um estranho sentimento de paz enquanto pensava em Krishna, Dhritarashtra disse: Mesmo se porventura formos capazes de derrotar os Pandavas, ainda teremos que enfrentar Keshava. Pelos interesses dele, invocará seu irrefeável disco e precipitar-se-á contra minhas forças como um incêndio abrasador da destruição universal. Uma vez que haja devastado os Kurus, há de oferecer a terra a Kunti. Não sou capaz de imaginar como seria possível a vitória. Duryodhana é ignorante da posição e do poder de Krishna. Escravo dos seus próprios sentidos, é aquele tolo destituído de fé que jamais poderá compreender a verdade absoluta. Ele é como uma criança que deseja extinguir uma fogueira com as mãos. Arjuna e Krishna são unidos com uma só alma, como uma só alma. Suas intenções e desejos são unos, e mesmo o majestoso Shiva não poderia combatê-los. Pensando em seu filho, o rei mais uma vez sentiu seu coração encher-se de pesar. Vê-lo-ia novamente? Parecia improvável. Provavelmente pereceria em confronto. Entretanto, os caminhos do fado eram inescrutáveis. Mesmo Krishna, ao que parecia, não fora capaz de impedir a morte de Abhimanyu, certamente não era de seu querer que o filho do seu querido amigo e de sua irmã se encontrasse com a morte. Nas garras da dualidade e
de conformar-se com o inevitável e de resistir com a esperança, o rei levantou-se de seu assento e foi conduzido embora por seus criados. Ele ordenou a Sanjaya que retornasse no dia seguinte e recontasse quaisquer eventos da noite e como a batalha recomeçara. O Mahabharata, volume 2, capítulo 19, os Kauravas reagrupam. Quando o sol começava a nascer no 14º dia, Duryodhana, perturbado ante a rememoração dos eventos do dia anterior, a Karna endereçou-se. Como foi possível a Arjuna penetrar nossas falanges no dia de ontem? Perante teus olhos degolou Jayadratha, mesmo com o embuste de Krishna, isso não deveria haver acontecido. Meu exército, um dia vasto, foi reduzido pelo filho de Shakra a uma deplorável força de poucos homens. É certo que esse é o desejo de Drona. Não me é admissível a hipótese de que o preceptor fracassaria se tivesse pelejando com todo o seu poder. Certamente Jayadratha ele estaria respirando se ele houvesse se oposto a Arjuna ontem com todo o seu vigor. Embora Arjuna seja excessivamente querido ao magnânimo Drona, fui ingrato o bastante para acreditar em sua pessoa. Fui ignaro o bastante para acreditar em sua pessoa quando prometeu escudar a Jayadratha. Desespero-me agora. Karna discordou. Não julgo que deves culpas o preceptor. Sem importar-se com sua própria vida, adversa nossos inimigos furiosamente. Não é sua culpa haver fracassado em seu esforço de impedir Arjuna, guiado por Krishna, cumprisse seu voto, haja vista que, protegido por impenetrável armadura e empunhado o arco Gandiva, é ele um guerreiro formidável. Nada considero surpreendente em Arjuna haver superado Drona. Idoso, o preceptor não é mais tão ágil ou veloz. Por conseguinte, como Arjuna ele poderia igualar? Karna e Duryodhana viajavam em suas quadrigas conforme conversavam. À frente vinham a considerável distância as forças Pandavas, estendendo-se no horizonte, com suas armaduras e armas brilhando ao sol. Seu exército assemelhava-se a um oceano cintilante. Seus bradares e toques de búzio eram respondidos pelos combatentes Kauravas. Karna colocou seu elmo conforme prosseguia. Em minha opinião, o destino é supremo. Não obstante nossos esforços e o número de nossas tropas, e não obstante os mais grandiosos heróis presentes em nosso exército, o fado torna em vão nossos esforços. Ó rei, um homem vítima de seu destino infortunoso verá que todos os seus empenhos não são de qualquer valia. Malgrado nossa constante hostilização dos Pandavas, eles sempre terminam incólumes. Não considero que nos seja superiores, quer em intelecto, quer em poder, tampouco acredito que estejas equivocado em teu juízo. É somente o destino que tudo controla. Se o destino decretou que reveses vitimar-nos-ão, não existe algo que possa fazer para mudar o futuro. Em silêncio mantinha-se Duryodhana. Talvez Karna estivesse certo. A boa sorte, indubitavelmente, favorecia os Pandavas. A sorte, todavia, é sempre bruxeleante. Certamente era chegado o momento dela favorecê-lo. Drona jurara aniquilar os Panchalas e Somakas, o maior sobejo da força militar Pandava. Se mantivesse seu voto, ainda lhes haveria esperança de vitória. O príncipe apertou seus dentes e olhou para Drona, que estava ocupado no estabelecimento das tropas. Em formação, não seria prestimoso censurá-lo mais uma vez. A quadriga de Duryodhana chegou onde se encontravam os demais líderes Kurus, e ele deu ordem e fez arranjos. Havendo acordado em relação à estratégia do dia, os Kauravas tomaram posição em uma formação rememorando uma tartaruga. Em resposta, os Pandavas alinharam suas tropas em uma disposição similar a um tubarão. Os dois exércitos chocaram-se
com os guerreiros regozijantes. Suas armas colidiam ao mesmo tempo em que uma imensa nuvem de poeira tomava o campo de batalha. Determinado findar o conflito o mais brevemente possível, Bhima procurava pelos príncipes Kauravas ainda vivos. Quando se acometeu contra as falanges inimigas, foi rodeado por elefantes e cavaleiros que descarregavam suas armas sobre o rugiente Pândava. Conforme uma selvagem batalha tinha início, Drishtadyumna e os gêmeos precipitavam-se sobre o exército Madraka. Susharna e o restante dos Sanstapakas, lembrando-se do seu voto, desafiaram Arjuna. Satyaki manteve-se próximo ao Yudhishthira, protegendo juntamente com Shikandi e outros combatentes sobre quadrigas. Drona encontrou-se com os Panchalas e choveu sobre eles dezenas de milhares de flechas. Invocando armas celestiais, ele rapidamente matou o grande número de seus homens. Um poderoso monarca, de nome Sibi, com sua quadriga em grande velocidade à frente de Somacas, bradou seu grito de guerra e desafiou Drona. Com 30 flechas, atingiu Drona e matou seu quadrigário. Enfurecido, Drona retribuiu com 10 flechas inteiramente de aço, as quais mataram os 4 cavalos de Sibi, destruíram sua flâmula e decapitaram um rei. Duryodhana designou outro quadrigário para guiar a quadriga de Drona. E este continuou pelejando contra os Panchalas e Somacas juntos. Bhima foi cercado por abundantes príncipes Kauravas que o assaltaram com flechas de todos os lados. Despreocupado, Bhima saltou de seu quadriga e correu de encontro a um deles. Saltando para o interior da quadriga, socou com seus punhos. Com todos os seus membros quebrados, o príncipe tombou morto da quadriga. Bhima saltou novamente e disparou em direção a outro príncipe, matando da mesma forma. Em socorro aos Kauravas, apresentou-se Karna, que arrojou um dardo flamejante contra Bhima. Sem descontinuar seu correr, Bhima voltou-se para o dardo, agarrou em pleno voo e arremessou de volta contra Karna, antes que atingisse Karna, Shakuni partiu o dado com uma seta navalhante. Diferente as flechas Kauravas, Bhima segurou outro príncipe com suas mãos e o matou com um tapa desferido com a outra mão. Em seguida subiu novamente em seu quadriga e tocou seu búzio. Com uma saraivada de setas de plumas douradas, destruiu a quadriga de Durmada, outro dos irmãos de Duryodhana. Durmada correu para a quadriga de seu irmão, dos Karna, e subiu a mesma. Juntos, ambos os príncipes atiravam centenas de flechas contra Bhima, as quais voavam de encontro a ele em uma trajetória perfeitamente reta. Bhima lançou-se em ataque a dos Karna e demoliu sua quadriga com um único golpe de massa. Os dois príncipes saltaram a salvo, mas Bhima apeou-se da sua quadriga e empurrou-os. Repetidamente socados por Bhima, ambos abandonaram a vida, deixando sobre o campo de batalha 2 corpos deformados. Vendo Bhima buscando um a um como uma destruidora tempestade, os Kauravas gritavam envoltos pelo medo. Eis Rudra aqui presente como Bhima para nossa aniquilação. Fujamos a fim de salvarmos as nossas vidas. Os soldados fugiram de Bhima desordenadamente, não se viam sequer 2 homens juntos, enquanto a multidão de guerreiros debandava sem olhar para trás. Uma vez de volta à sua quadriga, Bhima batalhou sozinho contra Duryodhana, Kripa e Karna, até outros combatentes Pandavas apresentarem-se em reforço e iniciarem uma violenta peleja. Em outra parte do campo de batalha, Somadatta enfrentava Satyaki, encolerizado em decorrência da morte de seu filho, o líder Kuru berrou. Por que, ó herói, tu te olvidaste dos códigos religiosos de guerra e te permitiste práticas sórdidas? Como um homem virtuoso se permitiria atacar alguém cujas armas não estão em riste? Isso te custará tua queda, homem vicioso. Hás de colher agora mesmo as consequências de tua perpetração horrenda. Juro por meus 2 filhos que neste dia ou mato-te ou mata-me tua pessoa. Se isso não se der, que eu caia no inferno tenebroso. Prepara-te, ver-me, portanto, hei de atirar contra ti minhas armas mais mortais. Somadatta
soprou seu buzo e rugiu como um leão. Satyaki encheu-se de fúria ante seu discurso e vociferou em resposta: Ó descendente de Kuru, não me assustam tuas palavras vazias ou tua pessoa. Por que alguém familiarizado com o dever chato deveria vacilar ou estremecer quando confrontado por semelhantes ameaças? Luta com todo o teu poder, quer sozinho, quer com teus aliados, e ceifar-te-ei tua vida, assim como ceifei a vida do teu filho, juntamente com muitos outros enérgicos beligerantes curos. Com efeito, todos eles foram mortos pela cólera do virtuoso e sempre íntegro Udishthira. Porque o escolheste como teu inimigo, ó Senhor dos homens, seguirá o mesmo caminho seguido por eles. Em guarda, juro, pelos pés de Cristo, que por todas as minhas atividades piedosas pretéritas, que hei de tirar tua vida neste dia. Ambos começaram a flechar-se abundantemente, observando a distância do embate. Duryodhana enviou uma grande cavalaria em suporte ao seu idoso tio. 10.000 cavaleiros cercaram Satyaki e cobriram de flechas. Drishtadyumna viu a posição de Satyaki e acorreu-lhe acompanhando de uma grande falange de guerreiros pândavas. Um tumulto ensurdecedor se fez ouvir quando os dois exércitos se entrechocaram. Somadatta concentrou seu ataque sobre Satyaki, saraivando sobre ele flechas vampirescas. O herói Vrishnu respondeu com flechas que perfuraram a armadura de Somadatta e derrubaram inconsciente. Seu quadrigário carregou-o para longe da zona de ação. Drona remeteu-se na batalha com a esperança de matar Satyaki. Atirando ao alto seu grito de guerra, atirou fatíferas armas sobre os combatentes Vrishnis que lutavam contra os milhares de outros guerreiros em torno deles. Yudhishthira e os gêmeos, vendo Satyaki sobre a ofensiva de Drona, rugiram em exasperação e atiraram-se na peleja. Eles assaltaram Drona de todos os lados e divergiam de Satyaki seu ataque. Bhima e Drishtadyumna juntaram-se a ele. Duryodhana, Karna e Kripa apresentaram-se em suporte aos Kauravas, com os heróis e ambos os lados apoiados por numerosas tropas. Um embate feroz e confuso teve início. Setas, dardos, lanças e outras armas voavam pelo lar. Massas colidiam em explosões de faíscas, e espadas se rejeitavam em golpes rápidos. Coléricos guerreiros projetavam seus corpos à frente de modo a intensificar o vigor dos seus ataques. Cabeças, membros e entranhas dos combatentes mortos cobriam o chão. Com gritos e bramires, caíam uns sobre os outros, cego pela ira. Algo distante, Gatotkacha cruzava o campo de batalha. O Rakshasa estava sobre sua quadriga de 8 rodas feitas de aço negro e coberta por pele de urso. Provida de toda sorte de armas, emitia um terrível barulho conforme se movia. Era uma quadriga celestial e era puxado por bestas infernais que, embora se assemelhassem a elefantes, tinham chifres luzentes e olhos vermelhos. Em seu galhardete figurava um grande abutre negro com asas e pernas abertas, cujo grasnido era assustador. Em torno desse garlete principal viam-se flâmulas vermelhas e fileiras de ossos. Gatotkacha, sobre a quadriga, rememorava uma grande montanha escura, vendo suas longas presas, orelhas pontudas como flechas, olhos horrendos de cabeça calva. As tropas Kauravas, envoltas em terror, batiam em retirada. Rodeava todo um akshurine de guerreiros rakshasas armados com clavas, azagais rocheados e árvores, e eles avançaram para a batalha com urros e tremiam o solo. Vendo-se aproximar, Ashvatthama colocou-se em sua direção, orgulhoso de uma habilidade com diversas armas, parou no caminho dos rakshasas e esperou que se entrechocassem com ele. Gatotkacha riu, lançou mão de seus poderes místicos para fazer uma chuva de pedras cair sobre Ashvatthama e os soldados que o apoiaram. Juntamente com as pedras caíam flechas, azagais, machadas e clavas. Despedindo uma flecha com o poder de mantra, Ashvatthama deteve a chuva de armas. Gatotkacha então atirou 50 flechas, as quais trespassaram a armadura do corpo de Ashvatthama. O filho de Drona, mantendo-se em pé, respondeu com uma dúzia de flechas, todas as quais penetraram o Rakshasa. Gatotkacha, abalado pela flecharia, ergueu uma roda de 1000 pontas afiadas, como navalhas, a qual brilhava como fogo e trazia incrustada em sua superfície muitas
pedras preciosas. Girando-a com o Rakshasa, arrojou-se sobre Ashvatthama. Com 20 setas de ponta de lua crescente, Ashvatthama despedaçou a roda que caiu ao chão sem validade, como os propósitos de um homem sob a influência de um fado miserável. Gatotkacha sequenciou o ataque com uma salva de flechas que cobriu completamente Ashvatthama. Nesse momento, o filho do Rakshasa, Janaparva, uniu-se ao seu pai em ataque a Ashvatthama, lançou sobre ele centenas de flechas longas de ponta serrilhada e embebidas em óleo. Engolido por essas flechas, Ashvatthama parecia o Monte Mero desaparecido sob uma veemente tempestade. Seu quadrigalho rapidamente dignou sua quadriga, então logo se livrou do furioso assalto, atirou uma flecha que cortou o estandarte de Anjanaparva. Com outras 2 flechas, matou seus 2 quadrigários, após que matou seus cavalos, e com a seta afiada, partiu em 2 o seu arco. Anjanaparva saltou de sua quadriga, brandindo uma cimitarra embelezada por estrelas de ouro. Contudo, antes mesmo de fixar seus olhos sobre Ashvatthama, o filho de Drona espedaçou a arma com 3 flechas. O Rakshasa empenhou uma massa adornada por embelezos de ouro, girando, arremessou contra Ashvatthama, que a pulverizou com suas flechas. Anjanaparva saltou-se aos céus e fez choverem árvores e pedras sobre o seu oponente. Ao mesmo tempo, Gatotkacha disparava sobre o mesmo alvo milhares de flechas com pontas em chamas. Simultaneamente, neutralizando o ataque de Gatotkacha e lutando contra Anjanaparva, Ashvatthama atirava em direção aos céus flechas que perfuraram Anjanaparva por todo o seu corpo. Quando o Rakshasa descendeu à superfície, Ashvatthama desfechou uma seta de ponta ampla com toda a sua força. Voando com o poder de mantras, o projétil decapitou Anjanaparva, cuja cabeça caiu sobre o campo como um penedo arredondado e negro, com suas fulgurosas orelhas brilhando como veias de ouro. Bom, Hare Krishna, Mahabharata, capítulo 19, os Kauravas reagrupam. Trêmulo devido à tristeza e ao ódio, Gatotkacha tempestuou. Não fujas de mim, enfrenta-me, não escaparás de mim com tua vida. Ashvatthama baixou seu arco e respondeu com derrisão. Ó, tu que és celestialmente poderoso, deves lutar com outros, como filho de Bhima. És-me como um filho, logo é inapropriado que eu lute contra ti. Ademais, nenhuma aversão tenho por tua pessoa. Parte agora, enquanto ainda estou favoravelmente inclinado a ti, porquanto um homem movido pela ira pode matar inclusive a si mesmo. Gatotkacha enfureceu-se ainda mais e parecia queimar conforme gritava. O quê? Acaso sou um homem ordinário para que tentes atemorizar-me com tuas palavras? Sou imperador dos Rakshasas. Minha bravura não é menor do que aquele de Ravana, o conquistador de 10 cabeças. Ó filho de Drona, enfrenta-me apenas por mais alguns instantes e tua vida hei de findar. O ensandecido Rakshasa despediu suas longas flechas contra Ashvatthama, mas o filho de Drona neutralizou cada uma delas antes que o pudessem alcançar. Né? Ambos os guerreiros atiraram nuvens de flechas, as quais pareciam digladiaramente. Ambos os guerreiros atiravam nuvens de flechas, as quais pareciam digladiarem-se no céu. As setas colidiam, criando faíscas e fogo, e assim iluminando o campo de batalha. Mediante seus poderes místicos, Gatotkacha desapareceu da visão de todos e repentinamente apareceu assumindo a forma de uma imensa montanha abundante em picos e árvores. Em seu pico havia uma manancial que incessantemente derramava lanças, dardos, espadas e pesadas massas. Mantendo-se calmo, Ashvatthama invocou a arma Vajra,
a qual desfez a ilusão do Rakshasa. Gatotkacha apareceu no céu empunhando seu arco com seus numerosos atavios. De ouro parecia uma nuvem azul, aformoseada por um arco-íris. Ele invocou uma arma que enviou uma borrasca de pedras sobre Ashvatthama. As fragas tremiam o solo conforme chocavam-se contra ele. Recitando feitiços antigos, Ashvatthama imediatamente invocou a arma Vayavya. Ilimitado número de flechas nasceu de seu arco e destruiu todas as fragas a caírem do céu. Valendo-se da divina arma do vento, Ashvatthama em seguida assaltou o exército Rakshasa e destruiu milhares deles. Gatotkacha retornou à superfície e subiu em sua quadriga, rodeado por uma hoste de Rakshasas, cujas cabeças eram de leões e tigres, e cavalgavam sobre animais medonhos. Precipitou-se contra seu adversário. Ashvatthama manteve-se firme, vendo aquelas hordas vindo furiosamente de contra ele, gritando em vozes discordantes, liderados por Bhima. Pareciam um exército de fantasmas, espíritos com ruda à frente. Gatotkacha atirou 10 flechas, as quais atingiram Ashvatthama como raios. Ashvatthama cambaleou no interior de sua quadriga, mas manteve-se de pé. Gatotkacha atirou outra flecha, essa autora do efeito de quebrar o arco de Ashvatthama. Contudo, o filho de Drona acordou outro arco em poucos instantes, ajudando-se de armas celestiais, despediu centenas de milhares de flechas aéreas de plumas douradas. Fortemente oprimido por essas flechas, as forças rakshasas pareciam uma manada de elefantes atacada por um leão. As setas caíam sobre seus peitos e braços, robustos, atravessando suas armaduras e penetrando sua pele coriácea. Ashvatthama assemelhava-se a Shiva quando este destruiu o poderoso Asura Tripura em uma era muito remota. Suas armas celestiais fizeram incontáveis vítimas entre os Rakshasas. Mais e mais dos demônios se faziam presentes no campo de batalha, erguendo-se nas regiões infernais a fim de se juntar a Gatotkacha. Eles acometeram-se unidos sobre Ashvatthama, brandindo massas estrelas, cimitarras, clavas, azagais e machados e muitas outras armas desconhecidas aos homens. E eles atiravam-nas contra o filho de Drona e berravam regozijantemente. Vendo todo o armamento que chovia sobre Ashvatthama, os Kauravas afligiram-se, mas o filho de Drona logo dispensou o ataque com milhares de suas próprias setas. Ele emergiu da tempestade de projéteis e dizimou os Rakshasas por meio de suas armas celestes. As flechas de fogo quase que projetavam de seu arco consumiram as forças de Gatotkacha. Com seus olhos girando em ira, Gatotkacha ordenou ao seu quadrigário que perseguisse Ashvatthama. Ele descarregou flechas viperinas sobre Ashvatthama e deteve-lhe o assalto, cobrindo completamente o filho de Drona com flechas semelhantes a longas estacas farpadas. Gatotkacha urrou estrondosamente. Outros guerreiros entraram na luta, alguns em suporte a Gatotkacha e outros em suporte a Ashvatthama. Drishtadyumna juntou-se a Gatotkacha enquanto Shakuni e seus seguidores compareceram em reforço a Ashvatthama. Drupada e seu exército atacaram os Kauravas em torno de Duryodhana, com Bhima seguindo em sua quadriga. Bhima girava sua massa conforme se aproximava rapidamente da zona de conflito. No transcurso daquela fervente batalha iniciada entre os dois exércitos, Ashvatthama subitamente atirou uma flecha similar ao cetro que porta a morte personificada. Munido da força presente do raio de Indra, atingiu o peito de Gatotkacha e o atirou no chão.
Drishtadyumna, vendo cair, rapidamente o subiu para a quadriga e o levou para um lugar seguro.